Olá, meus queridos, minhas queridas, como é bom estar aqui com vocês. Eu sou Priscila Silveira e nós vamos falar da matéria mais legal para a OAB, que é o Direito Penal. É uma satisfação e uma honra estar aqui na CBEL, juntamente com vocês, rumo à aprovação nesse exame de ordem, ok? Então nós vamos falar o seguinte, nós vamos dividir as nossas aulas nas partes mais importantes do certame, não é? Então nós vamos, óbvio que a OAB ela cobra tudo que pode do candidato, mas nós vamos dar uma ênfase àqueles tópicos que ela mais vai cobrar, que é da parte geral, tá? Então nessa nossa aula nós vamos falar tudo o que for possível a respeito da parte geral, ok? Então o primeiro tópico que nós vamos tratar, nós vamos colocar aí, né, só pra gente, como de costume aí, é muito bom quando a gente anota, né? Então só pegar seu caderno, nós vamos falar dos princípios, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é do princípio da legalidade. Então, professora, a OAB, ela cobra princípio, né? Ela coloca para nós lá, princípio da legalidade. Eu vou encontrar essa nomenclatura, ela vai falar o quê? Então, primeira orientação que a gente fala para os alunos. A OAB, ela não cobra assim, ó, o que é princípio da legalidade, tá? Vocês não vão encontrar o que é. Mas ela cobra o preceito da legalidade quando ela fala que, especialmente lá no artigo 1º do Código Penal, ela vai dizer lá o seguinte, olha, o sujeito está sendo processado por um crime que ele cometeu, mas quando ele cometeu, não havia vigência no nosso ordenamento penal como sendo, então, uma figura criminosa. E aí, o que você faz? Ah, e é isso que a gente vai responder para a OAB. Professor, então, o princípio da legalidade, ele está resguardado tanto no artigo 5º, então o artigo 5º 39 fala para nós que não vai haver crime sem que haja uma lei tipificando esta questão criminosa em desfavor do sujeito. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. E também não vai ter pena sem uma cominação legal. Então, você vai anotar aí, vou até pôr em vermelho, ok? Professora, eu vou anotar esse princípio aqui da... Vou até tirar aqui. Eu vou anotar aqui o princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal, tá? Então, artigo 1º do Código Penal. O artigo 1º do Código Penal, ele fala assim, olha, quando a gente não tem crime, né? Então, vou ter lá crime sem lei anterior que o defina. Professora, o que nós vamos ter com essa questão de não ter pena sem que haja uma fixação legal? Cuidado, porque do desdobramento do princípio da legalidade, nós vamos ter outros dois princípios, que são, então você vai anotar aí, princípio da legalidade, depois nós vamos ter princípio da anterioridade e princípio da reserva legal. Ah, perfeito, professora. Então, eu não vou falar em crime se não estiver na lei, mas não basta que isso aconteça. Quando o Estado ele vai legislar colocando uma situação criminosa como sendo um ilícito, o que ele vai fazer? Ele tem que fazer antes da minha conduta para que eu possa dela tomar conhecimento, perfeito? Então, por isso que surge para nós o preceito da anterioridade. Então, não basta que esteja na lei, este crime, esta pena, tem que ter cominação legal anteriormente à conduta do sujeito para que ele possa dela tomar conhecimento, perfeito? Professora, e o princípio da reserva legal? Quando a gente fala do princípio da reserva legal, ele tem, né, definição no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, que diz lá assim pra gente, olha, só o Estado vai competir somente a União legislar a respeito de matéria penal, ok? Então, se a OAB cobrar, e assim ela já cobrou num certame anterior, se ela cobrar perguntando para o candidato se um prefeito pode legislar a respeito de matéria penal, a resposta tem respaldo no artigo 22, inciso 1º da Constituição, que é não. Somente a União poderá legislar a respeito de matéria penal, tanto é que o Estado reserva para si a possibilidade de fazê-lo, perfeito? Mais um princípiozinho aí para a gente ir colocando, né? Princípio da intranscendência da pena. Também preceito constitucional, né? Professor, esse princípio da intranscendência da pena, o que ele diz para nós, né? O que ele traz para nós de relevante? Olha só, nós vamos usar esse princípio principalmente quando nós tratarmos do tema de pena. Por quê, professora? Porque se eu falo que não transcende, não passa.
Então, olha só, a pena não passa da pessoa do acusado. Esse princípio, ele também tem, encontra definição na doutrina como sendo o princípio da responsabilização pessoal. Então, olha, responsabilização ou responsabilidade pessoal já traduz para nós a ideia de que se o sujeito recebeu uma pena, e nós vamos tratar delas já na sequência aqui da nossa aula de hoje, mas ela não vai passar da pessoa do acusado. Então, se ele recebe uma pena privativa de liberdade, se ele recebe uma pena restritiva de direitos e se ele recebe multa, não passará da pessoa dele. Então, ó, olha como é importante esse princípio. Ele é tão importante que se o sujeito, por exemplo, morre, ele extingue, ele perde, o Estado perde a possibilidade de cobrar essa pena do sujeito. Então, gravem bem que a pena não vai passar da pessoa do acusado, então se ele não pode pagar uma pena de multa, essa pena de multa que está lá no artigo 32 do Código Penal, ela jamais vai passar, por exemplo, para a mãe do réu. Então, a mãe do réu, mesmo que ela tenha condições financeiras e o réu não o tenha, se ele recebeu a punição por pena de multa, que está lá no artigo 32, nós não passarão, essa pena não passará da pessoa dele, ainda que seus pais tenham a condição de fazê-lo, tá? Coisa distinta, que vocês vão ver aí em processo penal, coisa distinta é a questão da ação civil ex delito, tá? Que nada tem a ver, porque o nome já fala, ó, ação civil. Se ela é ação civil, é possível que passe nas circunstâncias de pleito indenizatório, perfeito? Mais um princípiozinho. Professora, você vai falar só de princípio? 5 minutinhos aí nós vamos ter que gastar com os preceitos principiológicos. Por quê, professora? Porque ele traz pra gente também questões ligadas e principalmente quando a gente vai tratar de outros preceitos, tá? Então mais um princípiozinho aí, ó. Princípio da insignificância, ou também conhecido como princípio da bagatela. Priscila, professora, o que eu tenho que saber nesse princípio da insignificância? Você já vai tomar nota aí que o princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material. Se ele afasta a tipicidade material, ele traz para nós um elemento de extrema importância, porque a tipicidade, ela é um dos elementos do fato típico. Priscila, fato típico? O fato típico que é o primeiro elemento constitutivo do crime. Então, olha a relevância. Se o sujeito age com preceito bagatelar, ele será absolvido, porque o Estado não reprova ou não reprovará a sua conduta, tá? Então, presta atenção. Insignificância, também conhecido como princípio da bagatela ou princípio bagatelar. Priscila, quais são os princípios? O que leva em consideração para o sujeito ser considerado alguma pessoa que comete crime com preceito bagatelar ou não? Nós não temos definição legal do que seria insignificante, tal como nós temos outros preceitos ligados aos demais princípios. O STF, o Supremo Tribunal Federal, diz para nós quando então o sujeito agirá com insignificância. Então ele traz vetores, né? Professora, que vetores? O Estado vai ter que analisar quem teve esse bem jurídico tutelado subtraído, né, ou violado. Ele vai ter que analisar se esse bem jurídico realmente faz uma diferença para aquela pessoa que teve esse bem subtraído ou violado. Ele vai ter que ver se tem o mesmo que reprovar a conduta. Por que isso? Você já vai até anotar. A insignificância é diferente de privilégio, tá? A OAB, ela gosta muito de cobrar do candidato esses dois preceitos que se assemelham, quer seja porque às vezes estão sempre ligados a preceitos materiais. Vejam só, a insignificância, o princípio da insignificância eu não aplico só para crimes patrimoniais, tá? Óbvio que determinados crimes eles são rechaçados, mas quando ele vai falar de insignificância, ele coloca assim, ó, o sujeito subtraiu uma farmácia, uma grande farmácia, um grande mercado, uma grande rede de livrarias, de modo que faz a expansão de quem teve esse bem jurídico tutelado, tá? Agora, no privilégio, você já vai até anotar aí. O artigo 155, um exemplo, tá? Um exemplo de privilégio, ele tá tipificado lá no artigo 155, parágrafo 2º. Priscila, o que diz esse artigo 155, parágrafo 2º? Olha só, ele fala assim, se o sujeito é primário, se a coisa é de pequeno valor, o Estado não vai absolvê-lo.
Tudo bem? Então, primeira coisa, o Estado não absolve. Mas o Estado vai dar uma causa significativa de diminuição de pena para esse sujeito. Então, a OAB ela gosta de colocar esses dois institutos muito assemelhados, porque na insignificância, por exemplo, eu não trato em regra da primariedade, mas no privilégio, e gravem bem uma coisa, esse privilégio que eu coloquei aqui no quadro para vocês, ele vai se aplicar para o estelionato, para a apropriação indébita, para todos os crimes patrimoniais em que não tenhamos violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, marca isso. Agora, ó, quer ver um exemplo da diferença entre os dois? Vamos supor que nós tenhamos aí um sujeito que mora na rua e só tem um botijãozinho de gás onde ele faz a comidinha dele, tá? Então ele só tem aquele botijão de gás. É a mesma coisa que eu subtrair um botijão de gás de uma grande rede de mercados? Vejam que o objeto é o mesmo, mas quem teve o seu bem subtraído haverá diferença. Para o mercado, a reprovação social da conduta, ela se demonstra, né? Ela demonstra aí uma ausência de reprovação. Porque quem teve o seu bem jurídico tutelado, ele vai estar resguardado, eu tenho a reprovação, né? Aliás, que eu não há a reprovação social dessa conduta, de modo que eu não posso falar o mesmo quando eu subtraio um botijão de gás de alguém que só tem aquele botijão de gás. Ah, professora, então eu não absolvo, mas eu vou sim, se for possível, tratar de encontrar privilégios, como é o caso desse. A OAB sempre traz isso. Nesse exemplo que eu dei para vocês, é evidente a possibilidade de um privilégio. Ele não será absolvido por furtar o botijão de gás daquela pessoa que mora na rua. Porém, ele poderá ter aqui um privilégio, encontrando aí uma causa de diminuição de pena, perfeito? Mais um princípiozinho para a gente encerrar essa temática. Nós temos aqui o princípio da adequação. Princípio da adequação social. Né? Priscila, o que diz esse princípio da adequação social? Ele diz que, assim como o princípio da insignificância, o Estado, em determinadas condutas, ele não tem como, ele não vai se preocupar em reprovar socialmente a conduta daqueles que socialmente, essa conduta desse sujeito, socialmente não estará reprovada. Né? Professora, quando que entra aqui uma adequação social? Olha só, vamos falar exemplos, né? DVD genérico, né? Ou pirata, para alguns aí. A pessoa que vende, ela está sendo sempre responsabilizada. Mas lá no artigo 184, nós também encontramos uma seguinte situação. Quem compra também deve ser punido. Professora, mas a sociedade não reprova a conduta daquela pessoa que também compra. De modo que, por que ela não reprova? Porque ela traz adequação social àquela situação que o Estado entende como criminosa. Nós estamos enfrentando aí, né, a possibilidade do jogo do bicho também ser afastado como tipo de uma infração penal. Mas hoje em dia ninguém se preocupa com quem joga no bicho. E que também é uma conduta que figura lá no Decreto-Lei 3088/41. É uma contravenção penal. Mas as pessoas não se preocupam de dar cabo a uma punição àquelas pessoas que enfrentam aí a jogatina. Ah, professor, então nesse caso o Estado entende que não deve reprovar a conduta dessas pessoas, de modo que então elas serão adequadas socialmente, não havendo então a reprovação. Gravem bem já de antemão que o princípio da insignificância e o princípio da adequação social são preceitos que vão afastar a tipicidade material, de modo que nós absolveremos o acusado. Perfeito? Professora, falamos os princípios que mais importam, vocês anotaram aí, aliás, que nós vamos voltar a falar deles, né, já, nós vamos ter mais princípios, eu vou apagar aqui para a gente utilizar a lousa mais um pouquinho. Olha só, você vai pegar o seu caderno aí, para a gente anotar, né, juntamente com o código, saibam vocês que se a gente não usa o código, a gente não consegue gabaritar penal, né, tem que usar o código, fazer a anotação e estudar, né, então você vai pegar o seu código. Por que eu vou pegar o código, professora? Nós vamos falar aí de 2 artigos importantes, né, que traz para nós o abolício criminis. Então, você vai pegar aí seu artigo 2º, ele trata do abolício criminis. Professora, o que é esse abolício criminis?
que é esse abolício crimes? Olha só, o artigo 2º diz assim, sempre que um fato criminoso deixar de existir, haverá uma causa extintiva da punibilidade. Então, olha só, isso é abolício crimes. Sempre que um fato criminoso deixar de existir, haverá para nós uma causa de abolição criminosa, perfeito? Professora, fechei. Então, a qualquer tempo que um fato criminoso não seja mais considerado crime no nosso ordenamento, para nós haverá a extinção da punibilidade, perfeito? Um cuidado, não é? Porque a OAB às vezes ela gosta de perguntar, e para que tem isso, professora? Cuidado, porque a OAB ela pergunta muitas vezes se, por exemplo, vamos supor aí que o sujeito tenha cometido um crime de adultério. O crime de adultério, ele tinha fixação no artigo 240 até 2005. Vamos supor que o sujeito cumpriu tudo o que precisava desse crime, e aí em 2005 saiu do ordenamento, certo? Saiu do ordenamento. Ele te procura e fala, olha, doutor ou doutora, eu tô com um problema aqui no artigo 240 porque eu cumpri tudo dele, eu fui condenado, cumpri, já transitou em julgado, mas um cara aí falou pra mim que eu faço jus a alguma coisa, mesmo eu tendo cumprido essa pena. Aí você fala, ai, mas que não tem cabimento? Como que vai ter, como que ele vai fazer jus a alguma coisa se você já cumpriu, já transitou? Olha só, se eu afasto, se é causa extintiva da punibilidade, nós vamos afastar os efeitos penais, não é isso? Se eu afasto os efeitos penais, olha só, se eu afasto os efeitos penais, nós não temos, por exemplo, a reincidência. Então ainda, grava bem isso, hein? Ainda que tenha havido o trânsito em julgado, se surgir um crime que saiu do ordenamento, nós precisamos pedir a causa extintiva dessa punibilidade, porque ela vai afastar os efeitos penais. Tudo bem? Ela vai afastar aí para nós os efeitos penais. Agora, professora, algumas coisas podem acontecer aqui. Então, você vai anotar aí. Pode acontecer de surgir uma nova lei que piora. Pode surgir uma nova lei que melhora. Opa, vou apagar aqui. Imélios. E pode surgir uma nova lei que incrimina. Professora, se incriminadora. Se é uma nova lei que está incriminando, vamos apagar aqui para ficar bonitinho. Se é uma lei que está colocando como sendo crime, nós já temos a ideia de que não vai ser ele processado, porque eu só posso falar que ele vai ser processado se o crime surgiu depois da conduta dele, não é mesmo? Então, olha só, se a nova lei é incriminadora e ele fez a conduta antes, não há se falar em punição, tendo em vista que o princípio da legalidade e da anterioridade diz para nós que eu só posso ter um crime cometido se ele fizer antes a conduta, ok? Professora, então a novatio legis incriminadora é exatamente o contrário da abolício criminis. Enquanto a abolício criminis o Estado retira, na novatio legis incriminadora ele coloca uma figura criminosa, tá? Lembrando que isso aqui a gente chama de conflitos da aplicação da lei. Então eu tenho alguns conflitos. Que conflitos são esses? São conflitos porque eu tenho, às vezes, a feitura do crime em um momento e a legislação deixa de considerar como sendo criminosa. Agora, se eu tenho aqui, ó, novatio legis impejus e novatio legis in melius, surgiu para nós uma nova lei que piora, tá? Se a nova lei piora, presta atenção, se uma nova lei piora aquela conduta criminosa, eu não aplico. Então, ó, vamos fazer aqui. Quando eu fiz, vou dar um exemplo. Quando eu fiz, eu cometi, vamos colocar aqui, eu cometi um crime de tráfico na lei 6368, tá? Aí depois eu tô sendo processada, veio a lei 11.343 de 2006 e falou, não, ao invés de eu dar prisão, que aqui tinha detenção, certo? Ao invés de eu dar prisão, eu vou dar outras circunstâncias que não vão estar ligadas a preceitos de prisão. Professora, então espera, mesmo que ele tenha feito o crime aqui,
surgiu uma nova lei, veja, não retirou a conduta criminosa. Surgiu uma nova lei aqui que melhorou. Se surgiu uma nova lei que melhorou, nós então vamos aplicá-la, porque sempre que uma nova lei melhorar a conduta do sujeito, ela retroage para aplicar, né, para o sujeito, porque é sempre que for favorável, nós vamos fazer a retroação. Professor, o que é isso? Né? Aí nós vamos usar mais dois princípios, ó. Princípio da irretroatividade e princípio da retroatividade da lei penal. Professora, onde está isso, né? No artigo 5º, 40 da Constituição Federal, ele diz assim, ó, a lei penal não retroage. Essa é a regra. Mas ela vai retroagir sempre que for favorável ao acusado, ok? Então, a lei penal não retroage, mas ela vai retroagir sempre que for favorável ao acusado. Professor, então aqui foi favorável? Foi. Então, ele pega a conduta dela e aloca no que é melhor, ok? Agora, o inverso, vamos fazer o inverso aqui, vamos dar um outro exemplo, que é o novatio legis impejus, ou seja, eu não retirei a conduta criminosa, mas eu piorei. Olha só, eu cometi um tráfico em 2005, estou sendo processada, e aí em 2015, 2014, 2012, vou ser condenada. Só que acontece que quem cometeu o tráfico até 2006, a pena era de 3 a 15. Aí veio a lei nova de drogas e falou, opa, quem está cometendo tráfico agora vai receber uma pena de 5 a 15, então piora a situação do réu. Então, sempre que piorar a situação do réu, nós estamos diante da irretroatividade. Então, na verdade, a irretroatividade será sempre ligada a uma nova lei que piora. Sempre que a lei melhorar, eu vou aplicar de acordo com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, que está lá no artigo 5º, 40 da Constituição Federal, perfeito? Professora, para a gente fechar essa nossa primeira aula, 2 artigos, eu vou chegar para cá para a gente colocar aqui, ó, 2 artigos, o 4º e o 6º, né? O artigo 4º fala do tempo do crime e o artigo 6º fala do lugar do crime. Quando o Estado quer saber o tempo, ele quer saber quando. Quando ele quer saber o lugar, ele quer saber onde. E aí, aqui nós vamos usar 2 teorias distintas, ok? Vocês vão anotar aí. Quando ele quer saber o momento em que o tempo do crime aconteceu, ele usa a teoria da atividade. Então, para saber o tempo do crime, o momento em que ele agiu ou ele deixou de agir, independentemente do resultado, perfeito? Agora, com relação ao lugar do crime, o nosso código adota a teoria da ubiquidade, que diz assim no artigo 6º, considera-se lugar do crime tanto a ação, bem como a omissão, mas também o resultado, tá? Que também é conhecido aqui como a teoria mista. Eu quero que você grave aí para a gente fechar a nossa aula de hoje, que esta teoria, ela só se aplica aos crimes à distância. Por que só aos crimes à distância? Porque quando fala de aplicar a lei no nosso ordenamento, quem vai definir isso para nós é o Código de Processo Penal, lá no artigo 70. Ele usa outra teoria, tá? E aí você vai ver na sua aula de processo penal. Agora, professor, o que é o crime à distância? São aqueles que acontecem em territórios distintos, levando em consideração que o Brasil tem aí o toque no seu solo. Então, vamos supor que eu mande uma carta cheia, né, com antrax para alguém na Alemanha. Professora, eu agi no Brasil, mas causei o resultado na Alemanha. Ambos os países poderão processar o sujeito, porque nós estamos diante de um crime à distância que tocou solos territoriais distintos, de modo que nós aplicamos a regra do artigo 6º. Perfeito? Eu espero vocês para a nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau.